Olá amigos, como vocês estão? Eu sou o Álvaro Vinícius, este é o canal Investindo aos 30. E dando prosseguimento à nossa série de indicadores fundamentalistas, hoje eu vou falar sobre alguns indicadores bastante interessantes para vocês poderem fazer comparações entre ativos do mesmo setor, tá? Então eu vou falar sobre valor de firma, sobre EV por EBIT, margem EBIT, margem líquida e aí um pouco de receita líquida, lucro líquido e EBIT também, tá? Então, começando aqui pelo EV por EBIT, o que significa o EV por EBIT? Ele é o valor da firma dividido pelo EBIT. O EBIT é todo o lucro que a empresa tem antes dos impostos e juros e depreciação e etc. Tá? Então, é tudo aquilo que a empresa arrecada antes de fazer o pagamento ali dos seus impostos. O que é o valor da firma? Ele é a soma do valor do mercado com a sua dívida líquida. Então, soma esses dois, vai dar o valor da firma aqui de 11 bilhões, no caso da empresa que a gente está fazendo a análise, que é da JSL, tá? Então, 11 bilhões de firma. O EV por EBIT nada mais é do que o valor da firma, o valor total da firma, dividido pelo que ela arrecada, pelo lucro dela antes dos impostos. Então, quanto menor esse indicador, para você comparar com empresas do mesmo setor, aquele que tiver esse indicador tiver menor, é melhor que a outra nesse indicador, né? Lembrando que nenhum indicador deve ser visto de forma isolada, mas o EV por EBIT é isso, é quanto menor, melhor, principalmente quando você compara empresas do mesmo segmento. O que é a margem EBIT? Ele é a receita líquida dividida pelo EBIT. Então a receita líquida, que é tudo que a soma de todas as vendas que a empresa teve ali no ano, dividido pelo que de fato ela vai ter de lucro antes de cobrar ali os seus impostos e taxas, que aí vai dar essa margem EBIT aqui. Então também, para efeito de comparação, quanto melhor você, quanto maior essa margem, aí aqui é o contrário, quanto maior a margem EBIT, melhor. Então, para você poder comparar empresas do mesmo segmento, é um bom indicador. E aqui meu indicador, que é um dos meus favoritos, que é a margem líquida, que nada mais é do que o lucro líquido dividido pela receita líquida. Ou seja, porque o lucro líquido é de fato aquilo que realmente é o caixa da empresa, aquilo que sobrou de lucro depois que você abate juros, taxa, depreciações e todo demais as dívidas que você tem, é o que sobrou de fato do lucro ali. Então ele divide pela receita, quanto maior, melhor. Então, por exemplo, o varejo ele costuma ter uma margem muito baixa, por quê? O custo de você operacionalizar é muito maior. Setores elétricos costumam ter a margem muito mais alta. Então, por exemplo, a margem aqui de um setor de logística, que é o caso da JSL, a margem é muito baixa, 2,7. Se você comparar com lojas Renner, Magazine Luiza, você vai ver que a margem fica ali entre 3 a 5. Então, é uma margem baixa, porém, é preciso que você entenda o setor. Pô, esse ativo tem uma margem muito baixa. Por que, a margem que sobra realmente ali do lucro da empresa, que é o que de fato depois vem para os acionistas a nível aí de dividendos? Então é importante que a empresa tenha. Não adianta a empresa, por exemplo, aqui no caso, né? Ela arrecada uma receita de 8 bilhões e de 8 bilhões sobra 165 milhões, que vai dar uma margem muito baixa de 2,7. Então, sei lá, uma empresa arrecada 8 bilhões, mas o que de fato sobra do seu operacional, de tudo que ela paga, é 165 milhões. Então é uma margem muito baixa. Mas você tem que entender o setor. Por que a margem é baixa? É uma questão. É importante você olhar o histórico da margem líquida da empresa lá, tá? Então, tem alguns vídeos que eu analiso aqui onde eu passo bastante pela margem e eu mostro lá, né, para vocês. Desde 2010, por exemplo, quanto foi a margem? Ela vem aumentando, ela vem reduzindo. É preciso que você entenda por que a margem da empresa ela é baixa ou porque ela é alta. Um exemplo aqui da Taesa, que já é do setor de energia elétrica, ela tem uma receita de 1 bilhão 660 milhões e o lucro que sobra para ela é de 1 bilhão 013 milhões, que aí dá uma margem altíssima, tanto do EBIT, né, do EBIT, quanto da margem líquida dela. Por quê? Aqui já é uma empresa onde ela já tem um provisionamento maior, ela já tem menos gastos em relação à taxa, a juros, a dívidas, etc. Então a margem que sobra para ela é muito maior. Até por conta disso, as empresas de energia pagam muito dividendo, porque sobra ali realmente bastante lucro, bastante margem para ela poder distribuir para os seus acionistas aí, né? Mas você tem que entender o segmento da empresa, tá? Então o varejo é um segmento que ele tem uma margem já bastante baixa mesmo. Se você aceitar esse fato, eu tenho empresas de margem baixa na minha carteira, eu estou sempre acompanhando para poder entender
se aquela margem ela vem sendo mantida. Quando a margem sobe, eu acho muito importante, porque se a margem subiu, quer dizer que ou a receita aumentou muito, ou o lucro dela ela está conseguindo produzir mais com menos, entendeu? Então é importante você entender o papel da margem líquida aí referente a isso. Então, lucro líquido nada mais é do que o que sobra das vendas após todas as despesas, pagou tudo, sobrou líquido. A receita é o que de fato ela arrecada em tudo antes de fazer todas as deduções ali, e o EBIT é o lucro antes dos impostos, juros, e é basicamente o lucro operacional da empresa, e o lucro líquido é o que sobra de fato, criando aqui essa margem líquida e criando aqui a margem EBIT, tá? Então, igual eu falei, é importante você usar nenhum indicador de forma isolada, mas para efeito de comparação entre empresas do mesmo segmento, são indicadores muito importantes que, em consonância com PL, PVP, com outros aqui, dividend yield, com o ROI, que eu ainda vou falar sobre o ROIC, todos esses indicadores, para você comparar setores, eles são excelentes, mas nunca devem ser vistos de forma isolada. Tá bom? Então esse vídeo é isso, são indicadores de margem bastante interessantes que servem aí novamente como comparação. Não deve ser visto de forma isolada e é preciso entender o setor do porquê que ele apresenta uma margem baixa ou porquê que ele apresenta uma margem tão alta e saber utilizar muito bem esses indicadores na escolha das suas ações aí para compor o seu portfólio de longo prazo, tá bom? Então nesse vídeo é isso, espero que você tenha gostado. Vou continuar dando prosseguimento a essa playlist, a essa série de indicadores fundamentais que eu acho muito importante, que não é só vir aqui e analisar ações, acho que é importante que vocês comecem a adquirir conhecimento, para quem não tem, né? Lembrando que o canal é muito voltado ao público novato aí na Bolsa de Valores, e da mesma ajuda que eu tive, eu procuro passar para vocês aí. Então espero que vocês tenham gostado do conteúdo, que vocês se inscrevam, comentem e curtam se vocês gostaram do vídeo, tá bom? Nesse vídeo é isso, fico por aqui, um forte abraço e até breve.